quero te mostrar a escolha da luminária que está sendo utilizada, posicionamento da luminária, o ângulo de abertura. Então, veja, aqui eu tenho uma lâmpada de 7 graus de abertura. Ela está bem pertinho da parede, tanto como a de 24, né? Você está vendo que as duas estão tão próximas da parede que elas não estão iluminando o quadro? Esse é um erro muito frequente em projeto de iluminação. Eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar, talvez você não tenha reparado, mas eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar. Geralmente isso tá em cima na parede do sofá, então tem quadro atrás do sofá e a luminária é posicionada bem perto do quadro, ou às vezes também na cabeceira da cama. Então a luminária posicionada assim bem em cima do quadro, ela tá iluminando o quadro de maneira rasante, ela não está direcionada para o quadro. Então veja, eu tenho aqui a peça que ela foi idealizada para iluminar o quadro, mas eu estou alcançando um monte de resultado, menos o do quadro. Eu estou iluminando a parede em cima do quadro, mas o quadro em si eu não estou iluminando. Então vamos fazer um teste aqui, né? Novamente, eu vou pegar essas lâmpadas e vou deslocar essas lâmpadas mais ou menos aqui uns 50 centímetros. Deixa eu ver se é isso que tá mesmo. É 43 centímetros. Deixa eu puxar mais um tiquinho aqui. E vou deslocar a outra também, mais ou menos a mesma coisa, pra gente organizar. Só que, se eu deixar a luminária assim, ela tá afastada 50 centímetros do quadro. Se eu deixar assim ela virada para baixo, ela vai iluminar o chão, né? O quadro ela não vai iluminar com certeza. Então, eu ainda preciso rotacionar essa peça para ela ficar direcionada para o quadro. Uma das formas de eu fazer isso, é eu vir aqui, ó, na visualização lateral, por exemplo, pegar uma outra vista, acho que essa aqui é a melhor. Então, eu tô vendo aqui, fazendo a visualização lateral, as lâmpadas estão aqui, olha, e os quadros estão aqui, tá vendo? Então, eu quero rotacionar essa lâmpada para ela ficar direcionada para o quadro. Uma possibilidade que eu tenho, aqui. Quando eu clico na lâmpada, ela já me mostra aqui como que essa luz está saindo da lâmpada, tá vendo? Então, isso me ajuda, é uma espécie de um guia para eu conseguir rotacionar essa peça na direção certa. Então, eu venho aqui em rotacionar, olha, e eu já consigo direcionar essa peça, coloquei aqui mais ou menos para o centro do quadro. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos rotacionar também, mais ou menos ali para o centro do quadro, certo? Então, veja aqui no 3D, elas estão bem mais afastadas, né, do que estavam antes e direcionadas ali para o quadro. Vamos ver o que acontece agora? Tá calculando. Olha o resultado, que diferente que a gente tem do resultado anterior. Então, aqui, essa lâmpada com 24 graus de abertura de facho, ela está iluminando o quadro, realmente. Eu tenho o facho mais intenso, a área mais intensa de luz da luminária no quadro. Esse quadro está sendo iluminado por completo, né? Eu não tenho nenhuma parte ali do quadro que não está sendo iluminada. Agora, veja, com a lâmpada de 7 graus de abertura. Ela criou um facho marcado no centro do quadro que até deformou. Esses quadros são exatamente iguais, gente. Mas até deformou aqui a forma como a gente visualiza essa imagem. Então, o meu objetivo era valorizar o quadro. O que eu estou fazendo com essa lâmpada de 7 graus? Eu estou destruindo o quadro. Tudo que era ali para eu visualizar, para eu observar, né, para deixar mais bonito, eu estou fazendo tudo menos deixar esse quadro mais bonito, né? Então, veja como o Dialux ele te dá essa possibilidade, te abre essa porta de você escolher os equipamentos da maneira adequada. Não só o equipamento em si, porque aqui eu estou comparando 7 com 24 graus, mas, por exemplo, 12 graus, 36 graus são mais comuns do que 7 graus. Com base em que você escolhe qual que é o ângulo de abertura que você vai usar nesse tipo de situação? Você põe aí o quadro certinho, a posição do quadro, o tamanho dele, e aí você consegue saber. Agora, se você não tem como fazer esse teste, realmente você pode ficar perdido. Mas não apenas com relação à especificação da luminária, mas também o posicionamento dessa luminária no projeto. Antes, a gente estava com ela muito perto do quadro, eu puxei essa luminária mais ou menos 50 centímetros afastada do quadro. Vamos supor que eu tivesse ali uma limitação, que eu não conseguisse deixar 50 centímetros, teria que ficar 30. Poxa, então eu poderia testar outras peças, outras fotometrias, outras situações, para ver se eu conseguiria chegar numa situação favorável com essa limitação de distância.